curso de Direito prepara os alunos durante 5 anos para estudarem as normas jurídicas vigentes em um determinado país. Durante a graduação, o aluno é preparado para estudar e analisar conhecimentos teóricos e práticos, além de desenvolver capacidades como leitura proficiente, capacidade de persuasão e poder de argumentação, além de desenvolver um conteúdo crítico, político e social sobre as normas vigentes em nosso país. Em relação ao mercado de trabalho, o curso de Direito proporciona ao aluno a possibilidade de atuar no setor privado como advogado, mas também no setor público, como advogado público, juiz, promotor, delegado e outros concursos que exigem a formação jurídica. No Centro Universitário Claretiano de Rio Claro, nós oferecemos todo esse arcabouço teórico e prático para os alunos, trabalhando com disciplinas tradicionais como Direito Civil, Direito Penal, Direito do Trabalho, Tributário, mas também com os novos direitos, chamados ramos do mercado do direito tecnológico, como LGPD e Direito Digital. Além disso, no Claretiano Centro Universitário, nós temos um núcleo de prática jurídica que fomenta o aluno a viver a realidade de um advogado, de um juiz, de promotor, um serviço de assistência judiciária gratuita, no qual o aluno atua como advogado, sendo assessorado por profissionais e um próprio advogado para zelar pela comunidade carente, além de convênios com órgãos mais relevantes do país, preparando o aluno para verdadeiramente atuar no mercado de trabalho. Fala pessoal, tudo bem? Chegamos com mais um episódio do Play no Enem. Lembrando que, além das aulas apresentadas aqui por professores do Claretiano Colégio, você também tem dicas de professores do Claretiano Centro Universitário, que vão te ajudar na escolha do curso. E aí, bora estudar? A aula de hoje é com o professor Conrado sobre a independência do Brasil. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Play no Enem. Hoje nós falaremos da independência do Brasil, evento que completou 200 anos em 7 de setembro de 2022. Para entendermos a independência do Brasil, então, apesar de ser um evento local, nacional, é preciso entender que ela faz parte de um contexto histórico mais amplo, que é o contexto da crise do antigo regime, absolutista e mercantilista na Europa, e a crise do antigo sistema colonial, o colonialismo que as potências do antigo regime praticavam aqui no continente americano, E no caso específico do Brasil, há também que se destacar as guerras napoleônicas, que foram as responsáveis, as guerras napoleônicas foram responsáveis pela transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808. Então, uma outra coisa importante que a gente destaca para entender a independência do Brasil são algumas datas marcantes, mais relevantes, sobre esse processo. O primeiro passo é 1808, a vinda da família real portuguesa para o Brasil e a abertura dos portos às nações amigas. A abertura dos portos é um evento muito importante, porque ela marca o rompimento do Pacto Colonial. O Pacto Colonial é o acordo, digamos assim, que regulamenta as relações entre uma metrópole e suas colônias. O Pacto Colonial tem como base fundamental o monopólio comercial, que é o controle exclusivo da metrópole sobre a economia da colônia. A partir de 1808, quando Dom João VI, rei de Portugal, abre os portos brasileiros para os produtos ingleses, o monopólio comercial é rompido, o Pacto Colonial começa a ser rompido. Esse é o primeiro passo da nossa independência. Aí, em 1810, há outro evento marcante nesse sentido, que são os tratados assinados entre Portugal e Inglaterra, escancarando de vez o mercado brasileiro para os produtos ingleses, escancarando de vez o mercado brasileiro para os produtos industrializados pela Inglaterra, o que muitos historiadores consideram até hoje a principal causa do nosso atraso industrial no século XIX. Então, 1808, a abertura dos portos, 1810, os acordos que escancararam nosso mercado para os ingleses, e aí nós chegamos em 1815, ano da derrota do Napoleão e do Congresso de Viena. Em 1815, nós temos uma mudança geopolítica muito importante. A Inglaterra,
que era a principal interessada na vinda da família real e na abertura dos portos em 1808, agora passa a desejar a volta do rei Dom João VI e da corte portuguesa para Portugal, para que o Brasil se tornasse definitivamente espaço aberto para os interesses britânicos. Mas Dom João VI resiste e, para poder participar do Congresso de Viena, que foi a reunião que reorganizou a geopolítica europeia após a derrota do Napoleão, o Dom João VI adotou uma malandragem estratégica. Ele precisaria estar em sua capital para poder participar do Congresso de Viena. Como ele não queria voltar para Portugal, ele trouxe a capital até ele. A capital do Império Português passou a ser o Rio de Janeiro. Mas como uma colônia pode ser capital de um império? Não era. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino Unido. O Brasil se torna, então, Reino Unido a Portugal e Algarves. E a capital desse império era o Rio de Janeiro. É claro que nada disso pegou bem em Portugal. Em 1808, o rei fugiu com a corte. Em 1810, ele deu vantagens econômicas para a Inglaterra. Em 1815, ele trouxe a capital para o Rio de Janeiro. Em 1820 e 1821, tudo isso gera o quê? A Revolução Liberal do Porto, ou seja, uma revolta pseudo-liberal em Portugal contra todo esse contexto, né? Porque pseudo-liberal era liberal por exigir uma Constituição, mas era antigo regime por exigir a recolonização do Brasil, né? Então, quais eram as reivindicações dos rebeldes, né, dos revolucionários do Porto em 1820 e 1821? Eles queriam que Dom João VI voltasse para Portugal, levasse com ele o herdeiro, Dom Pedro, queriam que fosse assinada uma Constituição para Portugal, por Dom João VI e Dom Pedro, e queriam que o Brasil fosse recolonizado. Dom João VI volta para Portugal, Dom Pedro I não vai junto. Dom João VI assina uma Constituição para Portugal, mas não recoloniza o Brasil. Nesse ponto, separamos a narrativa. Essa história continua no Brasil com o que nós chamamos de regência de Dom Pedro, que é o período após a volta de Dom João VI para Portugal, mas antes da declaração de independência do Brasil. Durante a regência de Dom Pedro, que é o próximo passo aí do nosso conteúdo, o que vai acontecer? O Brasil vai assistir um embate entre portugueses que não querem a independência e brasileiros que querem, e entre brasileiros que querem diferentes tipos de independência. E é isso que a gente observa nas rivalidades entre José Bonifácio de Andrade e Silva e Gonçalves Ledo, como veremos no próximo slide. José Bonifácio, que é o patrono oficial da independência do Brasil, queria uma independência conservadora, que mantivesse a monarquia e a escravidão. Gonçalves Ledo queria uma independência revolucionária, com a proclamação da República e a abolição da escravidão. Considerando que o projeto conservador era mais adequado às elites latifundiárias do Brasil na época e que a elite urbana que poderia ter interesses no projeto revolucionário era muito reduzida, né? E com pouco poder econômico e político no Brasil, um país de economia predominantemente agrária, acabou que o projeto do José Bonifácio é que foi implantado. Dom Pedro I opta por uma independência conservadora, uma independência que manteve a monarquia, com Dom Pedro I no poder, a estrutura econômica baseada na agroexportação, interesses da elite latifundiária local, e também uma independência que manteve a escravidão, um outro interesse da elite latifundiária daquele período. Então, o que ocorre no Brasil é uma independência com viés conservador. Isso significa que não teve reações e revoltas? Ocorreram sim reações, principalmente na Bahia, onde tropas leais a Dom João VI entraram em conflito com tropas leais a Dom Pedro I, né? Agora Dom Pedro I, o primeiro Dom Pedro, imperador do Brasil. Esses conflitos foram resolvidos militarmente. Dom Pedro I contratou um pirata inglês, o Lord Cochrane, para ajudar no processo de independência. Destaca-se também a figura da Maria Quitéria,
né, uma mulher da Bahia que se fez de homem para poder se alistar e participar das lutas pela independência, mas a independência do Brasil, como a gente vai ver, se consolida, né, a partir de algumas operações militares, diferente das grandes guerras dos Estados Unidos ou da América Espanhola, mas algumas operações militares foram necessárias para que a independência fosse consolidada. E como que essa independência seria reconhecida? Como a gente vai ver no próximo slide, o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos, o primeiro dos países que naquele momento estavam com algum destaque histórico mais relevante, né? Nós tivemos a Argentina, que reconheceu antes, mas ainda não era um país consolidado internacionalmente. Entre os países que estavam se consolidando internacionalmente, nós temos primeiro os Estados Unidos, que reconheceram a nossa independência em 1824, com base no conceito da doutrina Monroe, do presidente dos Estados Unidos, James Monroe, doutrina baseada na ideia de a América para os americanos, doutrina que fundamentou toda a diplomacia e a política externa dos Estados Unidos em relação às ex-colônias do continente americano. E também, depois, em 1825, a Inglaterra reconhece a independência do Brasil mediante duas condições: que o Brasil reafirmasse os tratados de 1810 e que Portugal reconhecesse a independência do Brasil. E Portugal reconhece a independência do Brasil mediante uma indenização. 2 milhões de libras foram pagas para Portugal, pelo Brasil, para que Portugal reconhecesse a nossa independência. Não é preciso dizer que esse dinheiro foi emprestado pela Inglaterra, certo? Por fim, o que nós temos como conclusão desse processo? A independência do Brasil foi um processo conservador. Foi um processo que não trouxe grandes rupturas. Foi um processo que não trouxe mudanças significativas na nossa realidade econômica, social, política. Foi mantida a unidade territorial, diferente do que aconteceu, por exemplo, na América Espanhola, onde as colônias tornaram-se diferentes países, né, fragmentados. Então a unidade territorial foi mantida a monarquia, ou seja, o sistema político que durou até 1889, com a proclamação da República, né? Então em 1822 foi mantido o sistema monárquico de governo, foi mantida a escravidão como base, né, da estrutura produtiva do país, escravidão que foi mantida até 1888, né? E também foi mantida a estrutura econômica dependente aí da agroexportação, ou seja, a independência do Brasil foi uma ruptura política entre o Brasil e Portugal, mas não trouxe outras rupturas do ponto de vista econômico, social e político internamente, com a manutenção da monarquia, da escravidão e da agroexportação como base da nossa estrutura econômica. É isso aí, esse foi mais um Play no Enem, espero que tenham gostado e até a próxima. Olá! Tão importante quanto escolher o seu curso de graduação é analisar qual faculdade trabalha o tema empregabilidade e carreira. Por quê? Começar a graduação é só o primeiro passo da sua carreira. Então fique atento, ter uma faculdade que trabalha nesse tema seguramente vai direcionar e aproximar você do seu tão desejado objetivo, que é construir e consolidar a sua carreira. Aqui no Claretiano, por exemplo, nós temos um setor dedicado a trabalhar o tema empregabilidade e carreira, como elaboração do currículo, simulação de entrevistas, discussão, reflexão sobre a carreira e a empregabilidade nas diferentes fases que o aluno esteja. Esse é o nosso objetivo, conciliar a graduação com o momento carreira do aluno. Fique atento! Faça a escolha correta, olhando para a faculdade que vai trabalhar esse assunto com você. Fechou, galera? Esse foi mais um episódio do Play no Enem. Amanhã voltamos com mais uma aula. Bons estudos e até lá!